Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fato Matemático e hoje nós vamos continuar a falar de geometria, mas precisamente vamos falar de quadriláteros. Quadrilátero é todo polígono de 4 lados. O quadrado e o retângulo, que são quadriláteros, você já conhece um pouco, não é mesmo? Mas há outros polígonos de 4 lados que também são muito importantes e também muito utilizados. Pois vamos analisar todos eles, aqui e agora. Aqui estão um quadrado e um retângulo. As duas figuras possuem 4 ângulos internos iguais e retos, ou seja, medem 90 graus cada um. Só que o quadrado tem também os lados iguais, todos os 4, enquanto o retângulo tem os 2 pares de lados iguais, que são os lados opostos. Repetindo tudo o que eu falei, no quadrado ABCD, os lados são iguais. E os ângulos são iguais também. Já no retângulo EFGH, os lados opostos são iguais. E os ângulos são iguais. Iguais a 90 graus. Como os ângulos do quadrado. É fácil, né, gente? Pois é, e diretamente de um ateliê de desenho, o Paulo Roberto nos traz mais informações sobre polígonos de 4 lados. Explica aí pra gente, por favor, ô Paulo. Estamos aqui com a Gabriela, ela é uma desenhista e vai nos falar sobre um quadrilátero chamado losango. O losango é um quadrilátero que possui 4 lados iguais. 2, 3, 4. E também possui 2 pares de ângulos iguais. São os ângulos opostos. Este. Apenas os ângulos opostos são iguais? Exatamente. Se a figura tivesse, além dos 4 lados iguais, os 4 ângulos iguais também, ela seria o quadrado e não o losango. Poderia mostrar para os nossos telespectadores como se representa as características do losango? Claro, perfeitamente, com todo prazer. Nesse losango, R, S, T, U. RS é igual a ST, que é igual a TU, que é igual a UR. E como os ângulos opostos são iguais, o ângulo R é igual ao ângulo T e o ângulo S é igual ao ângulo U. Muito obrigado. Vamos voltar ao estúdio com o Eduardo. Muito obrigado, viu, Paulo? Bem, gente, os exemplos de quadriláteros que vimos até agora, ou seja, o quadrado, o retângulo e o losango, possuem uma característica comum muito importante. Eles têm lados opostos paralelos. E todo quadrilátero que tem lados opostos paralelos é chamado de paralelogramo. Pois é, gente, os paralelogramos possuem características especiais. Mas para chegar a elas, vamos ver as propriedades do paralelismo. Mãozinhas, é com vocês! Sabemos que, quando duas retas são paralelas, a distância entre elas é constante. E é justamente por isso que elas nunca se encontram. Se traçarmos uma transversal que corte as paralelas, formaremos 8 ângulos com vértices nos pontos onde as retas se cortam. Observe que os ângulos A e D são opostos pelo vértice e, portanto, têm medidas iguais.
O mesmo ocorre com os ângulos B e C, E e H, e F e G. Além disso, podemos verificar que todos os ângulos agudos formados por essas retas são iguais, e que todos os ângulos obtusos também são iguais entre si. Assim, quando cortamos duas paralelas por uma transversal não perpendicular, nos 8 ângulos formados encontramos apenas duas medidas diferentes, uma menor que 90 graus e outra maior que 90 graus. Mas o que ocorre quando duas paralelas são cortadas por outras duas paralelas? Pois é, os ângulos obtusos formados são todos iguais. E da mesma forma, todos os ângulos agudos também são iguais. Estou esquecendo alguma coisa? Tem mais isso. Os segmentos que ficam delimitados pelas paralelas são do mesmo tamanho. Pelo que as mãozinhas acabaram de mostrar para as retas paralelas, podemos afirmar que todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos, como esse daqui, tem lados opostos do mesmo tamanho e ângulos opostos também do mesmo tamanho. Essa figura que tem lados opostos paralelos se chama paralelogramo. Vamos ver agora um resumo das propriedades dessas figuras. Observe que todas as figuras têm dois pares de lados opostos paralelos. E por isso, são todas paralelogramos. O quadrado possui 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. O retângulo possui os 4 ângulos iguais, mas apenas lados opostos iguais. Já o losango possui os 4 lados iguais, como o quadrado, mas ângulos iguais somente os opostos. Agora, vamos ver um outro tipo especial de quadrilátero, o trapézio, com o Paulo Roberto. Paulo, é com você! Deixa comigo, Eduardo. O trapézio é um quadrilátero, mas não é um paralelogramo, porque não tem os dois pares de lados opostos paralelos. Estou certo, Gabriela? Está. Aqui eu desenhei 3 tipos de trapézios. Todos têm 4 lados e 2 lados opostos paralelos. Esses 2 lados opostos paralelos são chamados de bases do trapézio. O que esses trapézios têm de diferente entre si? Nesse primeiro trapézio, os 2 lados não paralelos são iguais e esse tipo de trapézio se chama trapézio isósceles. Já nesse outro trapézio, um lado é perpendicular às bases, ou seja, forma 2 ângulos retos. Daí, ele se chama trapézio retângulo. E quanto ao terceiro trapézio? Não me parece que ele tenha alguma característica especial. Os 2 lados não paralelos não são iguais, e nenhum lado forma ângulo reto com as bases. Como se chama esse trapézio? Esse é o trapézio escaleno. Por acaso, essa classificação dos trapézios tem algo a ver com a classificação dos triângulos em isósceles, retângulo e escaleno? Tem tudo a ver. O trapézio escaleno, assim como o triângulo escaleno, não tem lados iguais. O trapézio retângulo, como o triângulo retângulo, tem ângulo reto internamente. Por fim, no trapézio isósceles, se prolongarmos os seus lados iguais, ficaremos com um triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais. Gabriela, muito obrigado por sua participação no Fato Matemático. Eu é que agradeço. Segue daí, Eduardo. Continuando a falar de geometria, vamos recordar primeiro o que são diagonais. Você se lembra? Diagonal é o segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos de um polígono. Em cada quadrilátero, podemos traçar 2 diagonais. Você se lembrou. É isso aí. Nos principais quadriláteros, as diagonais possuem características interessantes.
No retângulo, as diagonais são iguais e se cortam ao meio. Já no quadrado, as diagonais são iguais, se cortam ao meio e formam um ângulo reto entre si. E no losango? Quais são as características das diagonais do losango? Pois é, no losango, as diagonais são de tamanhos diferentes, mas se cortam ao meio e também formam um ângulo reto entre si. Assim, podemos chegar a uma propriedade comum às diagonais dos paralelogramos. Mas antes, vamos ver aonde anda a Clarissa com a câmera indiscreta, hein? Interessante. As diagonais dos paralelogramos podem ser perpendiculares iguais ou desiguais, mas todas as diagonais dos paralelogramos se cortam ao meio. É perfeito, hein? Dá pra sentir que a Clarissa tá dominando o assunto, hein? As diagonais dos paralelogramos também se cortam ao meio. E aproveitando essa deixa, responda a essa questão. Sem vacilar, hein? Como é o nome desse trapézio que tem os lados não paralelos diferentes? Letra A, trapézio isósceles. Letra B, trapézio retângulo. Ou letra C, trapézio escaleno. Não se esqueça, hein? Sem vacilar. Resposta do sem vacilar. Letra C. O trapézio que tem os lados não paralelos diferentes é o trapézio escaleno. No segundo bloco do programa de hoje, vamos nos divertir com algumas curiosidades e alguns trabalhos manuais envolvendo quadriláteros convexos. Quadrilátero convexo é aquele em que cada ângulo interno vale, no máximo, 180 graus. Se um quadrilátero tiver um ângulo interno maior que 180 graus, ele não será convexo. Numa escola pública, o Paulo Roberto tem mais informações a respeito. Paulo Roberto, pode falar daí. Sabe o que é? É que a professora Isabel, que está aqui do meu lado, tem uma outra definição para o quadrilátero convexo. Um quadrilátero é convexo quando as suas duas diagonais ficam totalmente no interior do quadrilátero. Já esse outro quadrilátero não é convexo. Afinal, uma de suas diagonais não fica no interior do quadrilátero. Muito obrigado. É com você, Eduardo. Valeu, Paulo. Pois bem, agora, usando recortes e colagens, vamos mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus e que a soma dos ângulos internos de quadriláteros convexos vale sempre 360 graus. Na verdade, quem vai mostrar tudo isso são as mãozinhas. Começaremos com o triângulo.
Vamos recortá-lo em 3 pedaços. Agora, reagrupamos os pedaços de outra maneira. E confirmamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Agora, vamos a um quadrilátero convexo. Recortamos a figura. E reagrupamos os seus pedaços. Aí está comprovado que a soma dos ângulos internos dos quadriláteros convexos é igual a 360 graus. Vamos agora chamar a Clarissa para também entrar nessa brincadeira. Manda ver daí, Clarissa! Deixa comigo, Eduardo. Olha, pessoal, geralmente as folhas de papel são retangulares. No entanto, podemos transformar a folha de papel retangular num quadrado. Querem ver? Ó, primeiro eu faço essa dobra aqui. Agora eu marco o que sobrou. Agora é só recortar. E assim, obtive um quadrado a partir de um retângulo. Se vocês observarem bem, o vinco da dobra que eu fiz inicialmente é uma das diagonais do quadrado. E vocês fiquem sabendo que esse vinco da dobra, a diagonal do quadrado, representa a bissetriz do ângulo reto do quadrado. Bissetriz? Eu sei, você já ouviu falar disso antes, não é mesmo? Você se lembra? Bissetriz de um ângulo é o segmento de reta que divide esse ângulo ao meio. Você se lembrou? É isso aí. No quadrado e no losango, as diagonais cortam-se ao meio, como ocorre com as diagonais de todos os paralelogramos. Só que, além disso, essas diagonais têm outras características comuns. As diagonais do quadrado e do losango são perpendiculares entre si e são também bissetrizes dos ângulos. Agora, vamos nos divertir um pouco com o tangram. Fala nisso, por onde é que anda o Paulo Roberto, hein? Ô Paulo, por onde é que você anda? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Parque Guinle com o Daniel, onde ele vai nos falar sobre o tangram. O tangram é um jogo, um quebra-cabeça milenar de origem chinesa. Ele é formado por 2 triângulos grandes, um paralelogramo, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um triângulo médio. Em que consiste o jogo? O jogo consiste em se formar outras figuras usando essas peças, como, por exemplo, aqui esses quadriláteros. É possível se formar outros polígonos com as peças do tangram? Não só outros polígonos, como outras figuras também. Esse pato. Obrigado, Daniel. Agora, pessoal, construa o seu próprio tangram e divirta-se com ele. Paulo Roberto para o Fato Matemático. Pois é. A partir de um quadrado, podemos fazer várias coisas. Olhem só o que a Clarissa, que nem apareceu aqui no estúdio, está fazendo. Olha só, gente, a partir de um quadrado a gente pode fazer um monte de coisas. Eu vou fazer para vocês uma borboleta maluca. Olha só, primeiro a gente dobra aqui, aproveitando a diagonal. Aqui, ó.
ficando assim, ó. Agora a gente pega essa ponta aqui e dobra pra baixo. Aqui, ó, a pontinha dele aqui, ó. Agora a gente vai, dobra ao meio, ficando assim, ó. Assim. Agora é só pegar essas duas aqui e dobrar mais uma vez. Pega aqui, aí pega a outra. E aqui está minha borboleta maluca. Aprenderam? Essa Clarice, hein? Bem, pessoal, o programa de hoje está acabando. Mas antes, sem vacilar. Atenção! Que quadrilátero do Tangram foi usado numa das pernas dessa figura? Letra A, trapézio. Letra B, paralelogramo. Ou letra C, losango? Resposta do sem vacilar. Letra B. Essa perna é um paralelogramo. Ela tem dois pares de lados opostos paralelos. Bem, gente, chegamos ao final do programa de hoje, em que falamos de quadriláteros. Vimos as características dos paralelogramos. Podemos afirmar que todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos, como esse daqui, tem lados opostos do mesmo tamanho e ângulos opostos também do mesmo tamanho. Essa figura que tem lados opostos paralelos se chama paralelogramo. Também vimos o que são trapézios. O trapézio é um quadrilátero, mas não é um paralelogramo porque não tem os dois pares de lados opostos paralelos. Conhecemos as características das diagonais nos principais quadriláteros. No retângulo, as diagonais são iguais e se cortam ao meio. Já no quadrado, as diagonais são iguais, se cortam ao meio e formam um ângulo reto entre si. No losango, as diagonais são de tamanhos diferentes, mas se cortam ao meio e também formam um ângulo reto entre si. E descobrimos algumas coisas super interessantes. As diagonais do quadrado e do losango são perpendiculares entre si e são também bissetrizes dos ângulos. E isso sem falar que nos divertimos pra valer. Até o próximo programa, hein? Tchau!